Só a leitura desse texto já vai nos trazer uma edificação muito maravilhosa. Glória a Deus. João capítulo 4. Nós podemos permanecer assentados. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de água e pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, bebida comigo da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque, novamente, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe Jesus: Senhor, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e veja um homem que disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo querido Espírito Santo que está aqui conosco. Dá-nos entendimento, Deus. Nos ajude a transmitir essa mensagem, assim como o Senhor falou comigo. Fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o texto diz que Jesus estava saindo da Judéia para a Galileia. E o versículo 4, onde nós iniciamos a leitura, diz que era-lhe necessário. Era-lhe necessário. Ele tinha uma necessidade, ele queria passar por Samaria. Não que não houvesse outros caminhos, tanto é que os judeus utilizavam outros caminhos, porque eles evitavam passar por Samaria, porque, conforme o texto mesmo diz, os judeus não se davam com os samaritanos. Então significa que o problema não era geográfico, havia outros caminhos, mas Jesus disse que era-lhe necessário passar por Samaria. Muitas vezes aquilo que é necessário, nós achamos que não é. Nós achamos que é só dar uma voltinha, passar de lá, cortar caminho, evitar o contato, e está tudo certo. Mas Jesus considerava que aquele contato era necessário. E ele dizia: era-lhe necessário passar por Samaria. Para que os irmãos entendam melhor, os samaritanos eram um povo que morava em Samaria. Que a cidade de Samaria foi considerada como outra capital, a capital do Reino do Norte. Quando houve aquela separação de Salomão, morreu e Roboão, ele assumiu e não aceitou o conselho dos anciãos. Houve então uma separação. Jeroboão ficou com 10 tribos e o Roboão ficou apenas com 2 tribos. As 2 tribos que ficaram com o Roboão adoravam em Jerusalém, eram os judeus. E as demais tribos constituíram Samaria como lugar de adoração. A partir daí começou a haver uma divisão, uma separação entre esses povos. Eles eram todos irmãos. E no reinado do rei Oséias, o rei Oséias dominou, o rei da Síria dominou aquela região. E ele pegou alguns dos povos, que era uma tática da Síria, pegar povos de uma região e misturar com outra região. Para quê? Para que não houvesse união. Porque eles não falavam a mesma língua, tinha uma dificuldade, não havia o nacionalismo, né? E ali, aquele povo jamais, eles sendo desunidos, eles jamais se levantariam contra a Síria e jamais poderiam vencer uma batalha. Então eles tinham essa tática. Então eles pegavam um povo de uma região, mandavam para outro, colocavam vários povos misturados e virava aquela confusão, e aquele povo nunca tinha força. Porque onde não há união, não tem força.
união é a nossa força. O povo unido é um povo forte, né? É o lema da nossa região, né? Unidos somos mais fortes. E ali, meus irmãos, havia então uma divisão entre o povo, os judeus, que era o povo que pertencia às duas tribos do sul, com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo misturado, e o judeu não se mistura. Então eles tinham uma divisão, eles não tinham comunhão uns com os outros. Chegava ao ponto, irmãos, de um judeu, ele não lavava os pés aonde um samaritano lavava as mãos. Tanto era a divisão, a separação. Então, quando eles precisavam deslocar da Judéia para a Galiléia, eles cortavam a volta, eles passavam por outro caminho. Isso que muitas vezes a gente faz quando a gente não vai muito bem com alguém, quando acontece uma coisa que nos aborreceu, que nos contrariou, que nos chateou. Muitas vezes a gente faz isso, né? E às vezes com nossos próprios irmãos, a gente vê assim, fulano está aí, vou cortar, vou passar no cantinho ali, para não ter um contato, para não ter que olhar nos olhos e falar, paz do Senhor. A gente corta a volta. É assim ou não é? Talvez isso aconteça só comigo, né? Mas é uma verdade. A gente evita o contato. E aquele povo estava já assim há aproximadamente 700 anos, irmã, que havia uma separação, porque o rei Oséias viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus veio, já havia 700 anos que eles não se comunicavam, não se davam bem, cortavam a volta, um saía fora do outro, evitava o contato, um gostava do outro, aquele problema sério. Interessante que isso passava de geração em geração, passava de pai para filho, de filho para neto, de avô para neto, ia passando e ficava aquela giriza, aquele problema, por quê? Porque não queria um confronto, não queria se confrontar um com o outro. Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas, sim ou não? E por causa disso, quantos relacionamentos nós temos perdido, né? Quantas boas amizades nós deixamos de ter exatamente por causa de um detalhe, um probleminha. Às vezes uma pessoa, gente finíssima, mas por causa de um problema, um detalhe que nós discordamos, a gente começa a cortar a volta, a gente não quer saber de passar em Samaria. A gente vai lá do outro lado, corta, atravessa a rua do outro lado, e fica aquele dilema, e tempos passam, e o problema continua. Mas Jesus, ele era judeu. Em tese, ele deveria também ter um problema com os samaritanos. Jesus, ele era homem, ele era judeu, irmão. Mas ele considerava que era necessário passar por Samaria. Na mente do Senhor Jesus, esse negócio tem que acabar. Este povo também precisa de salvação. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu não faço acepção de pessoas. Então ele considerava que ele tinha que era necessário passar por Samaria, porque ele tinha algo a fazer em Samaria. E o que ele tinha a fazer era coisa grande, era coisa extraordinária. Irmão João sobrinho. E muitas vezes coisas extraordinárias deixam de acontecer em nossa vida, sabe por quê? Porque nós ficamos evitando o contato, saindo fora de Samaria, corta a volta daqui, corta a volta dali, e Deus está observando esse negócio. Eu fico imaginando Deus olhando assim, são todos filhos, são todos irmãos, são todos descendentes de Abraão. Mas por causa de um detalhe, por causa de um probleminha, uma discordância, um confronto, alguma coisa que não bateu 100%, porque nós somos diferentes uns dos outros. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, um fala mais alto, outro fala mais baixo. Cada um tem um jeito de ser. E às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento por causa de coisas mínimas. Mas pense bem. Se todos nós fossemos todo mundo igualzinho, não seria monótono? Seria chato, não seria? Imagina, irmã Vera. Irmã igualzinha,